no livro de Apocalipse, que quando Deus se manifestar em seu trono branco para julgar os homens, ninguém será excusável diante dele, ninguém escapará diante dele. Grande, pequeno, negro, branco, pardo, rico, pobre, miserável, bilhardário, poderoso, todos hão de se encarar o Rei da Glória e o Juiz de toda a terra. E ele não vai poder ser comprado pelas finanças. Ele não vai fazer barganha, porque ele não precisa de mais um poder ou de uma cadeira política. Ele não vai se entregar ao erro, porque ele é Deus. Meu amigo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero chamar-lhes a atenção para definir para você o que é pecado. Talvez você esteja me ouvindo agora e você não entende o que é o pecado. O pecado é atender um desejo que você sabe que vai satisfazer só você. Esse desejo vai ferir pessoas, esse desejo vai machucar pessoas, esse desejo vai trazer tristeza. Mas mesmo assim, o homem é levado a produzir e a satisfazer-se no seu desejo. Eu quero contar-lhes uma história que acontece no planeta Terra até os dias de hoje. Os esquimós, um povo que mora naquelas geleiras, eles caçam, escute bem isto, eles caçam lobos, e os lobos caçam ele. Mas o homem é mais inteligente que o lobo, e para caçar o lobo naquelas geleiras, o homem faz o seguinte: ele pega uma faca afiada dos dois lados, ele afia bem esta faca, e ele coloca esta faca agora no gelo, e ele joga sangue de um animal morto em cima daquela faca, e ele coloca uma camada de gelo por cima, e aí ele joga outro tanto de sangue, e ele coloca outro tanto de gelo, e ele coloca outro tanto de sangue. Ele faz isso por 3 vezes e esconde o sangue. O lobo, com fome, faminto, sente cheiro daquele sangue, e ele deduz que ali existe uma carcaça para ele comer, e o lobo vai em cima daquela carcaça. Quando ele chega lá e o cheiro fica mais forte, ele começa a lamber o gelo, e ele vai chegando cada vez mais perto da lâmina, e aí ele sente o gosto do sangue no gelo, e aquilo deixa ele com mais euforia para lamber a lâmina. Mas ele não sabe que tem uma lâmina ali. Assim é o pecado. Quanto mais o homem peca, mais ele tem desejo de pecar. Mas a Bíblia diz que o final do pecado é a morte, a destruição, a ruína, a escassez de tudo que é alegria. A Bíblia vai dizer agora que a palavra de Deus afirma: o salário do pecado é a morte. Você trabalha para ganhar um salário, você trabalha para ganhar o seu sustento no final do mês. Se você passar a vida inteira pecando, se você passar a vida inteira errando, o salário que você vai receber é a morte. Mas a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nenhum homem vai conseguir a vida eterna pelos seus próprios méritos, a não ser que se renda a Cristo. Meu amigo, a mobilização dos crentes na rua nesta noite, a mobilização dos crentes nesta praça, é para te alertar sobre a vida eterna. O lobo continua lambendo aquele sangue, até que ele lambe a lâmina e corta a sua própria língua. Mas ele está tão satisfeito com aquela carniça, que ele não sente a dor do corte, e continua lambendo a lâmina, até que ele mesmo morre, e o caçador chega para lhe pegar. Naquela cruz cumpriu-se o que o salmista orou no Salmo 91: ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, mal nenhum vos fará dano algum. Ei, tem muita gente que tem esse versículo pendurado na casa, tem muita gente que tem esse versículo pregado na porta, no carro. Tem pessoas, eu já vi esse versículo até mesmo em rodoviárias e aeroportos, mas o versículo sem obediência é apenas a letra escrita. Lembre-se que o versículo, Salmo 91, começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que significa isto? Aquele que está em Jesus pode viver as promessas do Salmo 91. Agora, meu amigo, este é o pecado. Essa história que eu acabei de lhe contar define
é uma definição de pecado. Como, pastor? O homem peca até que a morte lhe abraça. Mas eu sei, ovelha, você que está me ouvindo agora, você não gosta da lama, o pecado te faz mal e você não suporta mais pecar. Eu ouvi uma frase, e esta frase está latente dentro de mim, e a frase diz da seguinte maneira: Deus não permite que um filho seu peque com sucesso. Eu vou repetir: Deus não permite que um filho seu peque com sucesso. Todos podem pecar e se dar bem, mas você é filho de Deus. Quando você peca, Ele cobra de você para que você não vá para o inferno. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto ama. Se eu não amo, não ligo. Se eu não amo, não me importo. Se eu não amo, não chamo atenção. Se eu não amo, não castigo. Se eu não amo, espero a ruína. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você diga: pastor, porventura Deus me ama? O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, não só diz isso, como afirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, você pode escolher andar pelos seus caminhos, você pode escolher como fazer e aonde fazer, você pode escolher bater no peito e dizer que não precisa da Bíblia Sagrada, você pode dizer que o que você aprendeu com seus avós é o suficiente para a eternidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você que acredita em fábulas, você que acredita em feitiçaria, você que acredita em mágicas, deixa eu perguntar uma coisa para você: se você pode se salvar pelos seus próprios méritos, se você sendo bom você pode ser salvo, então eu quero lhe fazer esta pergunta: por que Jesus morreu naquela cruz? Qual foi a finalidade da morte de Cristo? A política não teve nada a ver com isso. O poder secular de sua época não teve nada a ver com isso. Eu já citei um versículo que diz que Jesus se entregou. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele veio para sofrer pela raça humana. Para quê, pastor? Para nos livrar da ira vindoura. Você acha difícil que Deus cobre dos homens as suas mazelas? Você acha difícil que Deus seja juiz da terra para cobrar dos homens a maldade praticada por eles? Você concorda que uma pessoa trafegue pelas avenidas dessa cidade dirigindo um veículo sem ter habilitação? A lei vai pará-lo e vai condená-lo por aquele erro. Deus não é um Deus criado pela mente do homem. Sabe qual é o problema de hoje? O homem criou um Deus na mente dele, um Deus servo, um Deus que não tem gosto, um Deus que não tem autoridade, é um Deus que está ali para socorrer o homem só quando o homem precisa, é um Deus que não tem diretrizes, que não tem princípios. Este é o Deus criado pela mente humana e pelas religiões dos homens. Mas o Deus da Bíblia é um Deus responsável, Ele é o sustentador de todo o universo, e Ele não vai deixar que o erro da face da terra comprometa todo o universo que Ele criou. Meu amigo, Deus tem regras como você as tem. Deus tem regra como o governo dessa cidade as tem. Deus tem regra como o governador deste país as tem. Talvez você diga: mas as regras desses homens são podres, mas a de Deus é perfeita, porque gera vida. O que eu estou dizendo a você nesta noite é que Ele não disse que era um caminho, haveria muitos. Ele disse: eu sou o caminho. Eu quero convidar você nesta noite, quero convidar a banda aqui. Adiel, vem cá, meu filho. Eu quero convidar você nesta noite, que ouviu esta rápida palavra, e você sabe que você é ovelha de Jesus Cristo, você sabe que Jesus está falando com você: filho, volta. A tua alegria não está no fundo de um copo, a tua alegria não está no fim de uma maconha, a tua alegria não está numa carreira de cocaína,
A tua alegria não está no descobrimento da filosofia. Não. Tua alegria está em Cristo Jesus. Ele é a vida. A vida. Jesus disse: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. A vida que Ele te promete não dura 80 anos. É eterna. Aceite nesta noite a Jesus. O Espírito de Deus me move agora. Você que está dentro deste quarto agora ouvindo a palavra, você que está trabalhando neste momento e sabe que o Espírito Santo está falando com você, não precisa você sair do seu lugar. Faça uma oração de entrega aonde você estiver. Jesus está aí com você agora. Você não precisa ficar trancado dentro deste quarto. Você não precisa sofrer desta maneira. Ele levou sobre si os seus sofrimentos. Venha a Cristo. Venha a Cristo nesta noite. Você que está sobre a praça, desviado do Evangelho, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua reconciliação. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. As profecias estão se afunilando. A coisa está acontecendo a passos largos. A pressa. Deus tem pressa de buscar o seu povo. Povo de Deus, é hora de avivamento. Aleluia. Eu não oro pela cidade de Cornélio Procópio. Eu oro pelos habitantes dessa cidade. Eu oro para que Cristo alcance cada coração aqui. É por isso que nos preparamos todo ano para fazer este evento em praça pública. Mesmo com perseguições, mesmo com incompreensões, nós estamos aqui para te pregar a verdade. Amigo, prefira uma mentira, prefira uma verdade que lhe faça chorar, mas rejeite uma mentira que lhe faça rir. Porque a verdade que te faz chorar agora vai te fazer rir pela eternidade. Mas a mentira que te agrada agora vai te trazer tristeza por toda a eternidade. A palavra de Deus não tem que ser palatível, não é para ser palatável, agradável aos ouvidos. Ela tem que ser transformante, ela tem que ser atuante. E Deus te chama com pressa nesta noite. O servo de Deus vai louvar ao Senhor com mais um louvor. E eu volto com esse convite. Seja onde quer que você esteja, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Espírito de Deus manda te dizer: ainda dá tempo. Palavra de alerta. Cornélio Procópio, desperta para Jesus. Desperta para Jesus, Cornélio Procópio. Leia. Vocês que gostam de história, leia as grandes potências mundiais que foram julgadas por Deus e o que elas se tornaram quando abandonaram a palavra de Deus e correram atrás de fábulas mentirosas. Vocês, autoridades dessa cidade, leiam, busquem na história e vejam o quanto Deus castigou povos no passado, destruindo toda uma civilização por causa de sua rebeldia e do seu desprezo para com Deus. Volte-se, Cornélio Procópio, para o Senhor, porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Na história de Noé, aconteceu 3 coisas pelas quais Deus julgou os homens. A Bíblia diz: a maldade do homem estava no seu coração aceleradamente, a violência estava em toda a terra e a corrupção tinha tomado conta dos homens. Nos dias atuais não é diferente. Ovelha de Jesus Cristo, se por muito menos Deus julgou a terra e a destruiu com o dilúvio, qual não será o castigo desta geração? A Bíblia diz em primeira carta de Pedro que a terra está preparada para o fogo da destruição. Volte-se a Cristo enquanto há tempo.